Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar. Hoje a gente vai bater um papo sobre a seguinte questão. Muita gente pensa que esse tempo aí de frio intenso, essa época do inverno, só afeta aí os nossos olhos, a pele, os cabelos, mas se engana, viu, pessoal? Porque a nossa boca sofre e muito. Você sabia que nesse período de inverno as cáries aumentam? Pois é. Além disso, gente, quem sofre com questões, por exemplo, como mau hálito, também pode sentir que nessa época do ano tem uma certa diferença. Nesse período, a gente também fala sobre a boca que fica mais seca, enfim, e os dentes extremamente mais sensíveis. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso bate-papo é importante e interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão. Também te convido a participar dessa consulta, ela foi marcada para você, portanto, faça uso desse espaço. Pelo 0 Operadora 11 3337 5886, encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato, participa mesmo, aproveite. E eu também te convido, é claro, a você ir lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv, que está acontecendo neste exato momento uma enquete. Olha só o que nós queremos saber de você. Na tela, diretor. O clima frio pode favorecer o aparecimento de problemas bucais e muita gente nem imagina isso. Então, qual dessas informações te surpreende mais? O frio pode aumentar a sensibilidade nos dentes mesmo sem cáries. A boca tende a ficar mais seca no inverno, aumentando o risco das cáries. Ou respirar pela boca no frio pode causar mau hálito e inflamação gengival. Ou então, caso todas essas alternativas tenham te surpreendido, basta você clicar na última alternativa que vai te representar, combinado? Vamos então conhecer um pouco mais a respeito do nosso convidado de hoje. Fernando Ferraz, cirurgião dentista, com 20 anos de experiência na área desde pequeno. Ele tem interesse pela odontologia e surgiu aí para acompanhar de perto o universo dos consultórios, o que o inspirou a se tornar cirurgião dentista. Seu principal desafio é manter uma rotina alegre e personalizada para cada paciente, reconhecendo as particularidades de cada caso. Seu diferencial está na escuta ativa, empatia e conexão. Fernando Ferraz, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Consulta ao Doutor. Muito feliz de estar aqui de novo, Dani. Obrigado. Muito bacana, porque esse é um profissional para lá de especial, gente, que compartilha com a gente todo o seu conhecimento. Então, comece respondendo para a gente o que acontece nesse período de inverno com a saúde bucal. Por que ele chega a ser aí desafiador? Olha, eu gostei bastante do dentista de IA ali que vocês fizeram e todas as perguntas, mas eu não vou dar aqui a resposta, vou deixar para os telespectadores responderem. Olha, o frio, ele vem, né, agora junho, julho chegando forte e causa alguns intempéries na nossa saúde bucal, sim. Se a gente for começar a assinalar o que é de tão importante, muita gente tem problemas respiratórios nessa época. Então, aí já vem um ponto, a relação da saúde geral com a bucal. Então, se eu tenho um problema respiratório... do sistema imunológico. Perfeito. Então, se eu tô com uma rinite mais nesse período, se a sinusite ataca mais nesse período, eu posso dormir mais com uma boca mais aberta, com uma boca mais seca e tendo alguns problemas na dentição. Né, já não dando spoiler, mas quase dando spoiler, a gente tem, né, gengivas que vão estar mais complexas ali, inflamadas, eu vou ter mais, talvez essa cárie mais ativa, eu vou ter alguns problemas que a gente acha que, poxa, mas por que o período de inverno atinge tanto? Pelinhas secas no meu lábio, também é importante o dentista falar do lábio, que faz parte da boca, então isso também, direto a gente vê pacientes assim, mordiscando o lábio, isso é muito ruim, pode causar até um câncer bucal. Então olha como o inverno, ele atinge diretamente a saúde bucal. Olha, eu não tinha parado para pensar nessa questão, porque a gente está super acostumado, ficou esse clima um pouco mais frio, a pele começa a soltar um monte de pelinha e muita gente pensa assim, não, ficar usando hidratante bucal é demais, etc. Mas não, é necessário, não é, doutor? Total, lá antes de qualquer consulta, a gente passa uma manteiguinha de cacau ou um hidratante labial no nosso paciente, porque a gente entende que o profissional dentista, ele está manipulando a boca e é importante cuidar do lábio.
para homens, mulheres. E como que é essa aceitação, principalmente para homens? É fantástica. O homem está cada vez querendo se cuidar mais. Então, a gente avisa, nesses momentos de estresse, porque essas pelinhas às vezes são retiradas, assim, esse ato de quando a gente está mais nervoso, mais estressado, ansioso. Quase como roer, né, as unhas. Isso, perfeito. Então, hidratar os lábios faz parte da saúde bucal. Com uma manteiga de cacau com custo baixo, simples assim, até com protetores mais famosos, mas é importante principalmente o público masculino. Olha, eu espero que você que está aqui nos assistindo neste exato momento já tenha pego aqui essa dica e comece sim a colocar isso aí no seu dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que já sofrem com cáries, alguém que tem algum tipo de fratura, periodontite. Esse período do ano pode acentuar ainda mais as queixas. Pode. Então, vamos lá. As doenças respiratórias estão mais presentes nesse período do ano, fazendo com que eu tenha uma secura de boca maior. E se a gente trazer para o idoso isso, que já não gosta de tomar água, por exemplo, então hidratar, tomar 3 litros de água, enfim, tem a relação corpórea que é importante, faz total sentido, principalmente no inverno, sendo que as pessoas não tomam tanta água no inverno, porque não tem essas necessidades, não estão com o corpo quente. O nosso comportamento muda. Muda. Então, essa já é uma segunda dica. Se hidrate bastante no inverno. Você vai diminuir o risco de cárie, porque uma boca hidratada, com mais saliva e mais água, o risco de cárie diminui. Porque a gente sabe que a boca seca tem mais risco de cárie. Então, se eu estou com um problema respiratório e não tomo água, eu junto as duas questões e meu risco aumenta de gengivite, periodontite. Por que a boca mais seca leva a um risco maior de cárie? Porque a gente tem muitas bactérias na boca, positivas e negativas, vamos dizer, bactérias boas que vivem em concílio ali. Só que se essa boca está cada vez mais seca, essas bactérias sapecas, especulativas, danadas, elas vão estar em maior conjunto. E se tem um alimento ali que eu esqueci de remover, essa cárie vai agir. Então, uma boca seca é prato cheio para bactéria, que às vezes não está sendo removida, ou seja, um resto de alimento que se torna depois de 12, 48 horas, ali fica uma área de bactéria. Eu não removo, a boca está mais seca, a cárie acaba sendo a doença ali para ser atingida, que é a segunda doença mais comum do mundo, inclusive é importante deixar aqui declarado. A cárie é a segunda doença mais comum do mundo. A primeira é o resfriado. Então a gente está nesse período de muito resfriado. Que junta tudo. De muito resfriado e muita cárie. E aí tá uma coisa diretamente ligada também na outra. Ligada. Então é importante a gente não dissociar a boca do nosso corpo. Porque a medicina, ela vem cuidando de todos os aspectos, né? Cabeça, pescoço, joelho, olha que dor, a artrite também pega forte no inverno. Então, a saúde bucal, ela precisa estar em primeiro nível também e é a atenção da população para isso e dos médicos também. É aquela frase clássica, a saúde começa pela boca. Exato, muito bom. Então, a gente estava falando sobre essa questão da mudança do nosso comportamento. A gente, no inverno, tende a beber menos água. Uma outra questão que acontece, eu não sei se acontece com você que está me assistindo, mas eu tenho quase certeza, se eu pudesse adivinhar, que nessa época a gente tem uma fome muito maior, principalmente por doces, não é, doutor? No inverno a gente quer beliscar mais. A gente come mais, a gente vê que está mais susceptível ali. É muito mais difícil fazer dieta. É um docinho no meio da tarde, um bolinho, né? Aquele bolinho que te abraça. E ali é importante esse alimento não ficar na cavidade bucal por muitas horas. Então, se eu como mais, eu preciso higienizar mais meus dentes. Essa relação tem que ser total direta. Porque, doutor, eu escovo 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. O que é ideal? Essa é a pergunta fatal, né? A gente precisa comer e escovar. Nossa, mas que preguiça! Mas para comer a gente... Não é nem só a preguiça, não. Muitas vezes a gente não quer colocar a mão na água gelada. Porque ela tá mais gelada. E aí vem esse outro tema que você questionou, que é a sensibilidade. Então, por que no inverno os nossos dentes às vezes parecem mais sensíveis? Porque a água tradicional, natural da torneira, às vezes no escovar de dente, ela vai estar mais gelada. Então esse impacto vem diretamente num bochecho, por exemplo. Então, realmente, a sensibilidade e o inverno tá bem ligada. E se eu tenho uma raiz mais exposta, aí já não estou falando de cárie e bactéria. Eu já estou falando de uma retração de raiz, que hoje 80% da população tem retrações de raízes. No inverno,
a gente sente mais dor de dente. Isso também é uma verdade. Por causa dessa sensibilidade mais aflorada devido à água estar mais gelada, que a gente não quer nem pôr a mão. Nem lavar tanto a mão a gente quer. Exatamente, isso aí é um cuidado que a gente tem que ter, inclusive no inverno. Mas queria agora entender um pouco mais a respeito das retrações. Por que elas acontecem, doutor? Trabalhos bem recentes nos trazem a fiel informação que o apertamento, o bruxismo está totalmente ligado à retração de dente. Então, a gente achava antigamente que era sobre escovação, sobre uma cabeça dura, né? Uma escova com cerdas duras e médias. E hoje a ciência vem mostrando que o estresse, que está muito alto na população mundial, por isso que 80% das pessoas têm retrações, porque estão sempre se apertando, tá sempre rangendo os dentes. Isso passa? Como eu resolvo isso, né? Muitas vezes a gente faz dormindo, então é muito mais difícil para a gente ter essa consciência e mudar. E você falou tudo, essa autoconsciência é uma análise que só a gente vai se ajudar, só a própria pessoa, porque às vezes o dentista faz o diagnóstico, o médico também, às vezes você tem dores até na cervical, enxaqueca, dor de ouvido, fundo de olho, vai no neuro, você vai no otorrino, e é o apertamento, é o bruxismo. Isso é muito comum. Então essa autoconsciência de, será que o excesso do meu trabalho não está me causando isso? Porque já está o diagnóstico feito, que a gente está apertando os dentes. Como que está minha rotina? Então a odontologia hoje traz não só para doenças, mas ela movimenta a rotina do paciente. Ela questiona alimentação, sono, tem tudo a ver com apertamento. Então a gente até fala muito da CEPB, que é da Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal. Pessoas com a idade fisiológica de 40 com boca de 60, porque o ranger dos dentes está muito evidente nessa boca. Que é um estresse, né? Um estresse permanente, que a gente está sempre em vigília. Ainda mais São Paulo aqui, né? A gente está sempre vigilante. A questão de filhos ainda. A rotina, o trânsito, o trabalho, enfim, essa coisa de viver hiperconectado que a gente, infelizmente, tem que aprender a lidar. As pausas são importantes aqui, trazendo mais para o ar filosófico, né? Às vezes a gente tá ganhando, tá na rotina, a gente tá mudando de emprego, é vestibular, ou enfim. Preocupação com a família, enfim, diversos fatores influenciam nessa questão. Isso afeta a saúde bucal, é isso que eu quero deixar declarado também. Parece que não, mas infelizmente os nossos dentes sofrem e muito com o estresse e essa dificuldade que a gente tem de lidar com o dia a dia. Então vamos lá, né? Estávamos aí falando sobre a importância, então, de escovar os dentes no frio. Eu acho que vale a pena, doutora, a gente aproveitar para entrar um pouco nessa questão sobre a quantidade de vezes, sobre a forma correta de escovar os dentes, principalmente porque muito se fala sobre a força que a gente coloca na escova, os movimentos que devem ser feitos para evitar que a gente coloque, por exemplo, o esmalte do nosso dente em risco. Ciente que o esmalte é a superfície mais dura do corpo humano, esse também é um dado importante. Nossa, não tinha esse dado. Pois é. Mais dura do corpo humano. É o esmalte do dente. E a importância de a gente cuidar dele porque ele não regenera. Olha só, a pele regenera, o osso pode regenerar, o esmalte não regenera. Então, isso já faz a gente cuidar muito bem do nosso esmalte. Qual é a frequência de escovação que eu devo ter? Aí a gente tem que se perguntar quantas vezes eu me alimento por dia. Então, se eu faço 6 refeições, é importante a gente escovar 6 vezes. 6 vezes? E a última escovação é sempre a mais importante, a da ceia. Então, não esquecer, às vezes você está o dia inteiro num churrasco, vamos para a prática, você está na praia, você está num parque, agora que é férias também, você está num passeio, não esqueça a última escovação, porque ali, à noite, é quando a boca seca, e agora a gente vai fazer o link lá para o começo. E uma boca seca, a gente já explicou que é aí que as bactérias vão lá e fazem a festa na nossa boca. Então, comeu, escovou. É importante a gente deixar claro que o creme dental precisa ter indicação do teu dentista. Porque a gente vai muito na farmácia, no supermercado, as gôndolas são ricas de marcas de azul, vermelho, enxaguantes. Hoje... As promessas, branqueadora. Exato. Então, tira o tártaro. Tem muitas promessas e quem tem que indicar o creme dental é sempre o teu dentista. Cobre isso dele. Porque pastas clareadoras,
ela vai abrasionar meu esmalte. E a gente vai perder o esmalte. Lembra que o esmalte não regenera? Aí eu pergunto, o que você aí tá fazendo com essa pasta clareadora aí no teu banheiro? Aqui a gente... Verdades difíceis. A gente precisa questionar, porque às vezes a propaganda me mostra algo e a ciência me mostra outro. Então, quem vai resolver isso? O profissional, o dentista, falando com cada paciente. Qual que é o melhor creme dental para você? Isso é uma pergunta lá no consultório diária. Depende. Eu uso implante, uso prótese. Qual é a minha idade? Qual é a minha frequência de escovação? Depende da idade, da necessidade. Perfeito. Então, a ideia é comer, escovou. E aí vai um toque para as grávidas, que também comem mais, porque o Nutri fala mais, e hoje também está bem alta essa questão de nutricionista, nutrólogo. Então, eu vejo que as pessoas estão tomando mais cuidado com a saúde. Então, se eu tenho mais cuidado com a alimentação, se eu estou comendo mais a cada 3 horas, enfim, ou faço um jejum intermitente, então eu tenho que escovar menos vezes também. Porque o jejum intermitente, já entrando também nesse tópico, ele deixa minha boca mais ácida. E se eu escovo muito mais, eu vou ter um problema no meu esmalte, uma sensibilidade. A gente vai por vários caminhos aqui. Por isso a importância, gente, de você buscar um bom profissional, que é ele quem vai de fato te orientar. Temos perguntinha aqui da nossa audiência, pergunta da Vanessa de Florianópolis, Santa Catarina. Vanessa, seja muito bem-vinda à sua consulta. Minha filha tem 3 aninhos e no inverno ela tem uma dificuldade maior para escovar os dentes. Diz que a água gelada dói. Como ajudar as crianças a manter a higiene mesmo no frio? Ótimo, Vanessa, uma ótima pergunta. Eu preciso de um pai ou uma mãe mais presente, ou um cuidador ali, quem tiver com essa criança. E eu preciso sempre ensinar essa criança por observação. Isso é importante também. Então, se eu faço, ela vai ver e vai fazer. Então, não adianta só mandar, só verbalizar para a criança. O mais importante é fazer junto. Tá, mas a água gelada incomoda a minha filha. Talvez está tendo algum problema. Você sabe que criança também aperta os dentes e tem bruxismo e pode ter sensibilidade? Isso é um caso. Então, por que essa água gelada está incomodando tanto? Será que a gente consegue, de repente, fazer uma consulta com um profissional, saber que não é nada e, de repente, esquentar um pouquinho essa água para ela ter mais o prazer da escovação? Pode ser também, mas sempre mediante uma consulta, porque pode estar acontecendo alguma coisa na cavidade bucal da tua filha que você não prestou atenção e nem deve, porque não é dentista, então vale a pena uma consulta ali. E sempre fazer junto. Será que essa água está tão gelada, só ela experimentou, eu não, e eu também não escovaria nesse momento? Então, tá sempre ali junto com a criança, é muito importante fazer junto. Água morna, então, é um caminho? É um caminho, mas se eu preciso da água morna, tem algo errado na minha boca. Ah, legal. Então, por isso que o caminho mesmo é um profissional, é passar numa consulta para eu identificar esses dentinhos de leite. 3 anos é dentinho de leite. E às vezes pode ter alguma cárie, pode ter uma lesão branca que a gente já chama de cárie, você não tá vendo, porque a gente acha que cárie é tudo pretinho e marrom. E não é porque é criança que não vai ter cárie, que é um dentinho de leite que não vai sofrer com isso. Exato. Então, eu acredito que passar numa consulta é fundamental para o teu filho, Vanessa, ou tua filha. Muito obrigada, viu, Vanessa, por tirar aqui a sua dúvida e enriquecer, é claro, o nosso bate-papo. E aí, então, eu queria chamar, pessoal, mitos ou verdades aqui para a gente adentrar outras questões que a gente ainda não entrou. Vamos começar, então, com o nosso primeiro mito ou verdade na tela. Sensibilidade no frio é normal e não precisa de tratamento. Mito ou verdade? Mito. Já praticamente falamos um tiquinho sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco mais? Se a gente tem sensibilidade, provavelmente eu posso ter alguma raiz exposta ou uma cárie ali, que são 2 problemas diferentes. E nesse ponto, eu preciso sim passar no dentista, eu preciso tomar conta ali da minha cavidade bucal e ir atrás de um profissional. Sendo que as raízes expostas são cada vez mais comum hoje em dia, devido aos nossos hábitos que estão mais nocivos, há muito trabalho, estresse, igual que a gente comentou aqui. Tem muita gente, né, doutor, que costuma ter sensibilidade, mas considera normal. Ah, não, eu sempre tomo sorvete, por exemplo, e sinto essa sensibilidade, então para mim é uma coisa tranquila. Costumo tomar meu chocolate quente, meu café bem quentinho e também, eu deixo até ele ficar bem frio para não ter essa sensibilidade. É importante buscar ajuda, porque não é normal. A prevenção é sempre o melhor caminho. Então, às vezes a gente compra cremes dentais que nem estão indicados para passar sensibilidade. Pode ser um creme dental
utilizado errado, né? Pode ser, sem dúvida. Então, procure ajuda, a prevenção. 2025 é o ano da prevenção, acredito. Muito bom. Vamos então ao próximo mito ou verdade na tela. O mau hálito pode piorar no inverno. Mito ou verdade? Verdade. Verdade porque a gente estava falando aqui das doenças respiratórias. Então, se eu tô com o nariz tampado, eu vou respirar mais pela boca. Essa boca vai ficar seca. Boca seca, eu já formo mais saburra, que é lá no fim da língua fica aquele amarelado, causando mau hálito. Se eu tenho mais preguiça ou medo daquela água gelada, eu vou escovar menos os dentes, causando mau hálito. Então, o frio também proporciona essa minha rotina diferente. Tá. Então, o mau hálito, ele está presente em muita gente. Isso é uma grande verdade. E cabe uma consulta de rotina no teu dentista para saber o que está causando esse mau hálito. Não só o frio, mas outras questões provavelmente faz esse mau hálito estar mais evidente. Então, existem questões, por exemplo, como o resto do alimento, e aí, de repente, uma boa limpeza já pode ajudar. Perfeito. Mas existem questões que são gastrointestinais, não é, doutor? Perfeito, mas a gente sabe que mais de 90% do mau hálito vem da boca. Que legal. Então, um dentista vai poder te auxiliar mais do que o gastro. E digo mais, o dentista ele consegue até diagnosticar se você está com uma gastrite ou não. Nossa, mas como? Olha que legal que vem aí, gente. A dentição pode falar com a gente pelos desgastes. Então, quem está com uma gastrite, ela solta esse ácido por cima, né, pelo esôfago, então vai para a faringe. E atrás dos dentes, a gente vê, o dentista ali habilidoso, ele vê que o esmalte, ele já está mais desgastado. Então, ali é o momento de, poxa, você passou no seu gastro, como é que está essa relação? E ela vem também, né? A gastrite vem também muito pelos hábitos, excesso de café, noites mal dormidas, bruxismo. No fim, Dani, tá tudo interligado. Por isso que o dentista tem um papel importante a partir desse ano de questionar essa questão. Como que tá seu sono? Aí o paciente, opa, mas peraí, não era só dente que eu queria? Como que tá sua rotina? Porque uma das maiores doenças que vai acometer na boca do ser humano é essa síndrome do envelhecimento precoce, que a gente vai ter os dentes mais antigos, né, mais velhos do que uma dentição normal, devido ao apertamento, ao bruxismo, ao que eu tô comendo, às noites mal dormidas, refluxo. A boca, ela nos diz muita coisa. Agora, aproveitando então, vou sair um pouquinho do nosso tema, só puxando um gancho, porque me veio essa curiosidade. Ultimamente a gente tem visto um boom aí das lentes de contato, de diversos recursos em termos estéticos, né? Pra gente ter esteticamente uma boca mais perfeita, mais bonita, enfim. E aí você está trazendo o dado de que nossos dentes têm envelhecido antes mesmo da gente. E aí como que eu consigo conciliar? Isso não pode ser pior para a nossa saúde bucal, você recorrer a lentes? Ainda mais quando não tem indicação. E hoje a gente vê muitas lentes sem indicação na boca de muita gente. Feito de qualquer jeito. Então, lembra que o esmalte é a superfície mais dura do corpo? Para eu poder desgastar e fazer uma lente, eu tenho que desgastar algo que não regenera. Então essa indicação tem que estar muito precisa. E a realidade não mostra isso. Mostram lentes em cerâmica, em resina, degraus, causando o quê, Dani? Um mau hálito. Sim. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com a parte externa e não se preocupa com a interna, que é essa questão mais dos hábitos. Veja, se eu estou procurando uma lente de contato, por que esse dentista está indicando? Por que eu estou procurando? Mais pela parte estética? Tem gente que procura com ausência de dente, a lente de contato. Claro que é importante e é belo a gente ter um bom sorriso. Faz bem, inclusive, para a autoestima. Sim, mas essa indicação tem que ser precisa. E hoje se procura muito pelo belo e pouco pela saúde. Lembrando que o dentista, ele é saúde. Sim. E claro que o belo vem junto, né? Se eu dou a função para o meu paciente, reponho o dente, faço lente, o belo vem junto. A gente fala que a estética vem de brinde, se eu dou a função para o meu paciente. Muito bacana. Inclusive, pessoal, acho que eu vou aproveitar esse ganchinho para trazer esse alerta de você buscar novamente um bom profissional. Porque uma lente colocada de forma errada, um desgaste que não precisaria ser feito, enfim, pode colocar sua saúde bucal em risco. Vamos então para mais um mito ou verdade na nossa tela.
Então vamos lá, bebidas quentes como chá e café não afetam os dentes. Mito ou verdade? É mito. Tá. Afeta. Veja, se eu tiver uma boa higiene logo após um café e um chá, não vai manchar. Só que é muito difícil você tomar um cafezinho 3 da tarde e falar para o meu paciente escovar os dentes, é difícil, né? Mas esse seria o mundo ideal. Seria o mundo ideal. Mas a gente pode fazer um bochecho com água. Veja, a gente não precisa tirar o café da rotina e o chá. Ainda mais se faz bem, eu tenho uma performance melhor no dia. Tem gente que precisa de um cafezinho. Exatamente. Tem cafezinhos assim que às vezes energizam, né? É essencial. Nesse friozinho, pô, quer tomar um chazinho com bolo? Não precisamos também ser radical. Tá. Mas se eu puder fazer uma higiene logo após, se eu puder prestar atenção, se eu vou ficar 5 horas depois desse cafezinho sem higienizar, isso é ruim, porque se o café cai na mesa ou no tapete, se eu logo tirar, é fácil de tirar. Eu dou sempre essa analogia. Se esse café ficar 5 horas na mesa ou no tapete, vai ser difícil de eu tirar. Então lembre disso para quando você for tomar um café, um vinho, tudo que é corante. Até um suco de uva, tem coisas muito saudáveis que tem muito corante. Um canudo faz sentido para um chá, por exemplo, ou um suco. O café já é mais difícil colocar um canudo, porque o canudo não vai passar pelos dentes. Então facilita não pigmentar os dentes o canudo. Então, no caso, por exemplo, de um suco de uva, aí é até melhor que você use o canudo para evitar e comprometer pelo menos a pigmentação. E falando de frio e sensibilidade, quem adora sucos cítricos de laranja, que faz bem para a imunidade, acerola, limão, o canudinho aí vai fazer a diferença para esse suco cítrico não desenrolar na tua boca toda, pegar todos os teus dentes, causando mais sensibilidade. Olha que bacana, gente. Mais uma dica aí para você anotar. Um canudo. Muito bom. Vamos então para mais um mito ou verdade na tela. Quem usa prótese ou aparelho precisa de mais atenção no inverno. Mito ou verdade? É verdade. Porque há uma dificuldade de a gente higienizar prótese. Eu até trouxe aqui para a gente tentar mostrar para vocês que é uma realidade no nosso país. Muita gente, por favor, usa uma prótese total, é uma famosa dentadura. Então, nossa, doutora, eu pensava que hoje não teria mais esse tipo de prótese, mas tem. Muita gente usa, olha só que legal. Nosso cameraman pegando no detalhinho para vocês. Ela tem o céu da boca em acrílico, tem todos os dentes. Então, eu preciso higienizar essa prótese com uma escova dura, já vem mais uma dica diferente da escova dental, que é sempre macia. Então, eu preciso higienizar aqui com uma escova dura. Sempre compre uma escova dura para higienizar, principalmente a parte de dentro aqui. Se eu não higienizar, eu vou ter mais cárie. Próteses parciais, que às vezes tem grampo também. Tentar mostrar no detalhe, olha só. Essa prótese tem ali aqui, os grampinhos, quem né? tem alguns dentes e outros não. Os ganchinhos. Tem os ganchinhos, então eu preciso também higienizar com uma escova dura. Aí eu preciso ter 2 escovas. Uma para dente, que é macia, e uma para prótese, que é dura. E eu venho com uma sacada aqui muito importante. Já que eu falei que quem tem prótese realmente pode ter mais cárie, isso daqui é uma escova interdental, pessoal. Olha que legal. Eu vou tirar a capinha dela aqui. Ela é bem fininha, parece um palito de dente, só que a cerda é bem macia. Aqui tem cerdas. Eu vou colocar isso entre o meu implante e meu dente, entre uma prótese fixa, entre aparelhos ortodônticos e higienizar. Escova interdental. Poucos dentistas falam desse artifício e ele é ótimo. Ele é um artifício que eu falo para meus pacientes, ele fala, não vivo sem. Porque o palito de dente, você pode machucar a tua gengiva. Tem gente ainda que palita muito dente. Agora, essa escovinha, ela é macia, ela vai nas regiões que nem a escova de dente vai, que nem o fio dental vai. Então, escova interdental é um grande lance para higienizar próteses, aparelhos ortodônticos, próteses fixas, vários tipos de artifícios que tem na boca. Muito bacana essa dica. E aquelas soluções, doutor, para higienizar, deixar à noite ali as próteses, são boas também? A gente sempre fala de rotina deixar essa prótese num copo com água. Por que isso é falado, né? A gente até imagina um vovô ali colocando essa prótese. Sim. É para hidratar a nossa mucosa, a nossa boca, ela não pode ficar 100%. Imagina você dormir de tênis. Todos os dias tem um aparato ali. Pode dar uma micose, por exemplo.
Então a prótese é desse tipo mesmo. A gente chama de candidíase bucal. Se eu não tiro a prótese para higienizar, principalmente à noite, não dou essa liberdade para a saliva passar na boca, eu posso ter problemas na mucosa da boca. Eu sei que às vezes é difícil, tem pares que nem sabem que usam prótese, às vezes tem casais que o senhor usa e não quer mostrar, não quer ver. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas a gente sempre indica tirar a prótese para higienizar e também dormir sem ela. Até por uma questão de broncoaspiração, por exemplo. Para deixar respirar mesmo, né? A pele precisa, é pele, né? Querendo ou não, a pele, ela Hidratar. precisa desse cuidado, desse respiro, né? Perfeito, é isso aí. Pessoal, para quem está aqui curtindo o nosso Consulta ao Doutor, que está focado na saúde bucal e nos desafios durante esse período de inverno, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações e dicas muito importantes e relevantes para você. Estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta e hoje, pessoal, nós estamos batendo um papo sobre a saúde bucal nesse período de inverno. Pois é, a gente pensa assim, nossa, mas será que o inverno interfere? Interfere sim, porque além de diversas questões como o clima, o frio, com o nosso comportamento ele muda bastante, a gente precisa ficar atento a tudo isso para a gente conseguir manter a nossa saúde bucal em dia. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Esse é o link que você vai compartilhar com o seu amigo, a sua esposa, a sua avó, enfim, com quem precisa da nossa informação. Também te convido a participar dessa consulta, ela foi marcada para você, então faça jus e aproveite. Encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886 e nós temos a nossa clássica enquete em seus minutos finais lá no Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Essa enquete está acontecendo lá no Instagram. O clima frio pode favorecer o aparecimento de problemas bucais e muita gente nem imagina isso. Qual dessas informações te surpreende mais? O frio pode aumentar a sensibilidade nos dentes, mesmo sem cáries. A boca tende a ficar mais seca no inverno, aumentando aí o risco das cáries. Respirar pela boca no frio pode causar mau hálito e inflamação gengival. Ou todas as anteriores me surpreenderam? Clica nessa alternativa se ela, é claro, te representa. Para você que chegou agora, o nosso bate-papo está acontecendo com o Fernando Ferraz de Andrade, cirurgião dentista, que está aqui compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Muito bom, muito bom. Muita informação mesmo. Hoje a gente está... Muita informação. E eu já vou começar com uma perguntinha da nossa audiência, para a gente não perder aqui a sua participação, obviamente. Pergunta de Dona Cida aqui de São Paulo. Dona Cida, seja muito bem-vinda à sua consulta. Tenho 60 anos, uso prótese dentária e no frio ela parece encolher. Ela coloca, inclusive, entre aspas, causando desconforto. Isso é normal? O que eu posso fazer para melhorar esse incômodo no inverno? E aí? A pergunta da Dona Cida é de muitas senhoras ali. É importante a gente saber se essa prótese, há quanto tempo a gente está usando, Cida? Eu tô 10 anos, tô 5 anos, tô meses. Isso é importante porque a gente precisa trocar as próteses totais, principalmente, a cada 5 anos. Então, se tá achando que tá apertada, será que tem alguma coisa que tá machucando ali, que já tá na hora de moldar de novo a sua boca, porque talvez você emagreceu? O frio, às vezes, né, traz essa questão de a gente ficar mais quietinho, menorzinho, assim, mais no nosso ambiente. Mas acredito que o aspecto pode ser outro aí. Pode ser a duração da tua prótese, pode ser que está muito tempo na tua boca. E por que ela precisa ser trocada a cada 5 anos? Exatamente. Porque às vezes a gente emagrece, às vezes muda muitas questões na nossa boca, às vezes a prótese pode começar a machucar. Então é importante de você procurar um profissional dentista para fazer esse ajuste ou uma nova prótese. E falar isso, ela encolheu, né? E aí ele vai conseguir avaliar direitinho o que seria esse encolheu, machucar ou não. O que pode de fato estar acontecendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas não têm essa noção de que precisam de fato, de 5 em 5 anos, então, passar e reavaliar as próteses. É porque depois chega aquele paciente com uma prótese de 30 anos, que está super adaptada tal, e fazer uma nova prótese é muito difícil quando o paciente usa por muitos anos. Porque se essa prótese não é trocada, qual que é a função dessa troca?
é sempre restabelecer um novo contato com o rebordo, com o osso. Senão ele reabsorve mais rápido. Então, se eu tenho uma prótese por 30 anos, você está cada vez perdendo mais osso. Se eu troco essa prótese a cada 5 anos, esse osso ele vai equiparando, você não perde ele. Então, é importante esse dado. Às vezes não é investir mais, é investir melhor mais vezes do que quando, depois de 20 anos, você não consegue mais investir. Tem que fazer um grande investimento. É. Muito bacana. Cida, você enriqueceu demais o nosso bate-papo. Doutor, queria entender uma coisa, porque a gente estava falando sobre os resfriados, os quadros, né, inflamatórios, como que eles acometem a nossa boca, inclusive a nossa saúde bucal. Queria falar um pouco a respeito dos medicamentos. Tem corticoides, tem anti-inflamatórios, infelizmente, que também podem colocar em risco a nossa saúde bucal. E por quê? Muita gente hoje toma medicações para pressão alta, por exemplo, diabetes. Essas medicações, ansiolíticos também, entrando no ar respiratório, né, corticoides, eles todos têm uma função de secura bucal. Tá. Essa medicação, ela seca a nossa boca, proporcionando, olha já o spoiler ali, mais cáries nos nossos dentes, mais sensibilidade. Então, como que eu evito isso? A medicação está prescrita, eu não posso mudar. Então, tomando mais água, higienizando melhor, passando fio dental, talvez um raspador de língua. Porque se eu tenho uma boca seca, essas células que estão na minha bochecha, elas vão ficar atrás da língua ali. Então, se você tem um raspador bucal, claro que indicado pelo teu dentista, porque tem inúmeros raspadores bucais também hoje, você consegue tirar essa saburra não tendo mau hálito. Então, eu acredito que é importante a gente ter essa ciência de escovou, comeu, escovou. E se você toma uma medicação, principalmente corticoide, uma atenção maior. Vá no teu dentista mais vezes, a cada 4 meses, por exemplo. Visite mais ele se você é um paciente que toma medicação de uso contínuo. Diabetes, corticoides para respiração, pressão alta, imunossupressores também, pacientes que têm as plaquetas mais baixas também. São pacientes que precisam de um alinhamento com o profissional, porque senão vai ter mais cárie, qualidade de vida baixa, se a gente está falando de idoso, é mais dor, enfim. É um cuidado maior que você precisa ter, visitar mais vezes o seu dentista. Qual que é a relação entre a saúde bucal e a pneumonia, doutor? Veja, tem a pneumonia bacteriana. Tá. As bactérias da boca, saiu até uma pesquisa recente que mostra que se ela for inalada, então eu faço uma aspiração dessa bactéria. E de onde vem essa bactéria? Dos maus hábitos, de você não higienizar bem tua boca, não passar o fio dental. Então, se eu tenho uma aspiração, eu posso ter uma pneumonia bacteriana por aspiração, com broncoaspiração, por exemplo. E isso é um caso de morte de muito idoso. Olha isso, gente. E aí eu pergunto, como que está a saúde bucal dos nossos idosos? Está sendo assistida? Tem um filho, um cuidador? Como que acontece isso? Porque já tem idoso que tem uma demência, que não vai conseguir escovar muito bem os dentes, não vai lembrar como manipular uma escova, fio dental então, a prótese. A gente entra numa linha de falar bem para esse público mais 65 anos. Então, precisa de um olhar também muito crítico, igual uma criança. Porque os idosos também, eles já são mais vulneráveis à pneumonia, por exemplo. Então, isso pode estar diretamente ligado à saúde bucal. Sim. A pneumonia que a gente vê, e tá dando muita pneumonia aqui. Pelo menos no meu consultório, do ano? aparece muita gente com pneumonia e nem vai saber que é da boca. Sim, pode ser da boca. O resto de alimento que não está sendo removido da tua prótese, dos seus dentes, da língua, você pode inalar isso, aspirar. E aí a gente tem um problema de pneumonia bacteriana que é bastante comum. Que bacana. E olha só a pergunta que a gente acaba de receber, pessoal, da Rosa, de São Bernardo do Campo. Sou cuidadora de uma idosa com Alzheimer e no inverno ela se recusa ainda mais a escovar os dentes por conta do frio. Quais dicas você daria para esse tipo de cuidado? Porque tem muitas pessoas que cuidam de idosos e aí fica muito complicado você ficar atento o tempo inteiro e tudo mais, mas é importante saber a importância desse cuidado, né? A gente precisa entender se ela está usando prótese ou não removível. Então, se ela usa prótese, a gente remove e faz a escovação com uma escova fora. É importante passar uma gaze também. Eu sei que é difícil lidar com o idoso, é uma tarefa que não é para qualquer um. Né? A gente vai
vamos ficar idosos e a gente sabe que é mais difícil. Uma escova elétrica, por exemplo, por que a gente não incentiva a escovação desse idoso? A gente pode comprar uma escova elétrica para ele olha, pô, legal, tem uma tecnologia, faz um barulho. Isso eu tô falando de dente, né? Se essa senhora tem uma dentição na boca e não uma prótese total, porque eu não posso escovar com uma escova elétrica uma prótese total dentro da boca. Pode ser até fora, posso usar uma escova elétrica fora, escovando a minha prótese total aqui, não tem problema. Então, eu preciso entender e deixar essa rotina de escovação gostosa. Talvez um enxaguante bucal na prótese, se ela usa prótese. Então, quando você... Hoje tem pastilhas efervescentes que deixam um gostinho de menta. Então, de repente, surpreender essa idosa. Compra lá um Tabs, coloca na prótese, de repente você vai colocar, nossa, talvez ela sinta algo diferente e goste. Isso incentiva a saúde bucal dela. A gente tem que sempre ir por outros caminhos, porque é chato mesmo. Uma criança falar para escovar dente é chato. Adulto para passar fio dental é chato. E o idoso para escovar também é chato. Então a gente tem que ir para outras vertentes. Ser criativo, usar uma escova elétrica, os tabs que são que deixam um sabor diferente. Exato. É de fato você tentar uma rotina ali que você justifique aquele cuidado, que você transforme aquele momento num momento prazeroso também, né? Fazer junto, trazer o problema pra você, assim, né? Tá presente, fazer junto. Ó, vamos, a gente vai no banheiro junto, eu vou com a senhora. Então é usar da criatividade mesmo. E acho que é possível, cada dia reinventar ali. Exato. Já não é só saúde, né? A gente tem que estar falando aí dos hábitos. Exatamente. E tem pessoas que têm, inclusive, problemas de mobilidade, que estão ali sendo assistidas e cuidadas por seus parentes, por cuidadores, enfermeiros, enfim. E aí eu queria saber, doutor, essa regra de comeu, escovou o dente, também é válido. Existe um mínimo, por exemplo, que a gente consiga atender? 2 vezes ao dia é importante, de manhã e antes de dormir. Se for para escolher, essa minha paciente, se você é uma cuidadora ou cuida de alguém, ela é bem irredutível, não gosta, à noite seria o melhor momento para escovar. Tirar essa prótese, escova fora, passa uma gaze na mucosa, coloca a prótese de volta, esse seria o melhor momento. Ou já deixa a prótese num copo d'água, deixa essa mucosa livre da prótese para ela poder sentir a hidratação da saliva. Hoje em dia, Dani, tem pastas de dente, sprays que melhoram essa questão salivar. A gente tem uma hipersalivação. E o idoso vai se dar bem muito com isso também. Olha só que interessante. Então, cremes dentais específicos para quem toma essa medicação, corticoides, pressão alta, diabetes, problemas cardíacos. Tem cremes dentais que acontecem que a gente tem uma hipersalivação e é ótimo isso. Que vão, na verdade, estimular essa salivação. Isso, sabe aquela balinha de erva doce? Tem umas balas que também faz essa questão de hipersalivação ali. Então a gente tem aquela questão ácida. Quando a gente fala de limão, a boca já fica até assim, vinagre, só estou dando exemplos, né? Então, há géis dentais que fazem esse princípio ali, que não é um vinagre, um limão. E a gente estava falando, doutor, sobre essas bactérias que fazem parte da nossa boca indevidamente, que saiu um estudo recente que fala que a migração das bactérias da boca para o nosso intestino podem estar ligadas ao início de uma demência, do Parkinson. Perfeito. Eu prestei bastante atenção nesse estudo, ele é bem verídico. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai sendo mais acometido, a gente vai tendo mais a periodontite. O que é a periodontite? É uma inflamação da gengiva e do osso da boca. O que causa a periodontite? A má higiene bucal. Então, quando eu vou ficando mais velho, é comum. A gente já até ouviu falar, pô, meu dente estava lindo, os nossos avós, e ele caiu sozinho, eu tenho uma mobilidade de dente. Essas bactérias que são da periodontite, do tártaro, mais especificamente, elas são semelhantes à do intestino. Então, se a gente fazer uma evolução do Parkinson, que acomete pacientes com mais de 65 anos, 200 mil brasileiros hoje têm Parkinson. É a segunda doença neurológica, neurodegenerativa mais comum. Então a gente está falando de um público muito grande, sendo que hoje a gente tem 800 milhões de idosos no mundo e a gente vai para 2050 para 3 bi. Nós, 2050, seremos os idosos, né? Exatamente. Então, como que eu posso ter esse cuidado com os nossos idosos e conosco? A prevenção vai ser sempre o melhor caminho. Então, se eu tiro esse tártaro, onde eu tiro o tártaro? Na escovação ou no dentista? Eu não tenho mais essa célula
que é a mesma do intestino, dando esse princípio da doença, digamos assim. Então essa relação está ligada com a idade, com a periodontite e com problemas gastrointestinais, que acontecem com mais de 65 anos. A gente vê muito idoso perdendo dente porque não teve uma orientação com 18 anos, que era outra época. Exatamente. Há 50 anos atrás, ninguém falava, infelizmente, num programa de TV sobre higienização, igual nós estamos fazendo aqui na importância de cuidar do RIT. dente. Então, quanto mais orientação vocês têm, melhor para a gente não ser acometido por doenças degenerativas. E a prevenção é o melhor caminho, em todas as nuances, tanto nutritiva, porque essa questão do intestino vem por uma nutrição talvez não tão boa, como de higiene bucal. E eu tenho certeza que você que está me assistindo neste exato momento não fazia ideia da relação, não é, de tantas doenças e da importância da gente cuidar de fato da nossa saúde bucal. Porque quando a gente para pensar, por exemplo, nesse estudo que você trouxe para a gente do Parkinson, fica claro a importância da gente fazer todo esse cuidado. Temos, pessoal, mais uma perguntinha aqui da nossa audiência, pergunta da Letícia de Campinas. Seja muito bem-vinda à sua consulta, Letícia. Minha mãe tem osteoporose e no inverno sente dores nos dentes. Isso pode ser alguma inflamação ou o desgaste ósseo? Boa pergunta. Às vezes a gente faz relações que às vezes pode ser, às vezes é só uma relação, só uma coincidência. Tá. Se eu tenho no frio, e é claro que as nossas juntas, as nossas articulações, elas sentem mais, a gente às vezes está fazendo uma relação com a boca. Mas essa relação provavelmente pode vir de uma sensibilidade de uma raiz exposta, não tanto de uma perda óssea. Se faz muito essa relação da osteoporose com a boca. Eu recebo pacientes da terceira idade que têm osteoporose e chegam no consultório, doutor, não posso fazer implante porque eu não tenho osso, porque eu tenho osteoporose. E às vezes essa relação não é o tanto verdadeira. Importante deixar claro aqui. A osteoporose não impede de fazer um implante. Esse é o primeiro ponto. Tá. O segundo ponto é que às vezes não pode ter, às vezes não tem relação essa questão da osteoporose com a sensibilidade da boca. Olha que interessante. Então, tem isso. coisas que tem pontos em comum, como Parkinson, outras doenças e algumas coisas nem tanto. Claro, se eu tenho uma osteoporose grau altíssimo, onde é muito frágil esse osso do meu paciente, claro que a boca vai ser acometida disso. Mas na maioria das vezes, as pessoas que tomam uma medicação, às vezes para repor cálcio ali, acham que a boca, isso é muito comum, tá também totalmente degenerativa ali. E não, às vezes tem uma condição óssea muito boa. E aí como que você faz para identificar isso? Um raio-x, que é super importante, ótima pergunta. Então, uma panorâmica, que é um raio-x do custo baixo, que todo dentista deveria pedir na primeira consulta. Eu sou fã da panorâmica, porque ali eu consigo ver quantidade de osso, eu consigo ver se precisa de um canal ou não. A gente vê tanta coisa na panorâmica, Dani, até um processo estiloide aqui, que é um ossinho que pode comprimir, dando dor de cabeça. Eu posso ver até questões da carótida, se elas estão mais fechadas, indicar para um cardiologista. Tudo isso a panorâmica pode me ajudar. Que legal. Então, assim, o primeiro exame quando você conhece, para você conhecer de fato um paciente é a panorâmica. Hoje, assim, 2025, qualquer primeira consulta a gente precisa de uma panorâmica. Procura um dentista que peça isso. Faz total sentido, para ver uma visão por dentro. O dentista não consegue ter uma visão de raio-x. Exatamente, esse é o exame que de fato vai te mostrar diversas questões ali que você vai poder entender por onde caminha as necessidades daquele paciente. Exatamente. Voltando um pouquinho no Parkinson, essa questão, quem já tem essa doença e está nos assistindo, a disfagia, que é um problema maior de deglutição. Então, geralmente o Parkinson ele começa com tremor na mão. Isso às vezes é uma evidência mais da doença, mas nem sempre. Há tremor mandibular. A gente vê que o paciente também perde muita qualidade de vida e às vezes a gente não consegue assistir ele não foi diagnosticado no momento certo. Olha, de novo, trazendo a prevenção aqui. Então, às vezes há uma babação, ou seja, uma hipersalivação, uma cialorreia que a gente fala, um excesso de saliva. O paciente que tem Parkinson, geralmente ele acomete com mais saliva do que uma secura bucal. E eu preciso tratar, identificar. Ele às vezes até fala menos, esse paciente que tem Parkinson, por uma dificuldade motora da boca. Então, trazendo a importância da odontologia para as doenças gerais, principalmente para o Parkinson aí.
Olha só que bacana esse alerta que o doutor Fernando trouxe aí para as pessoas que cuidam de pacientes com Parkinson. É importante você levantar o sinal de alerta e levar ele a um médico dentista que vai te auxiliar em todas essas questões. Você sabe que pode ver na tua vida mesmo, Dani, e de todos que estão nos assistindo. A gente faz mais visitas em dentistas do que em médicos. Isso faz sentido. Então, se o dentista tem um olhar multidisciplinar, ele pode evitar várias doenças, Dani. E hoje a gente vem trazendo isso na odontologia. Esse olhar de, tem uma questão mais ácida, eu tô vendo que tem pouco esmalte, pode ter um refluxo gastroesofágico, uma gastrite. Não que ele vai fazer o diagnóstico, mas ele pode, vamos para um gastro. Ele pode indicar, né? Te Exato. levantar esse alerta para que você vá até esse médico. Às vezes uma dificuldade de higienização, ver que o idoso ali tem um andar, às vezes entra no consultório um andar mais arrastado, envergado, que são sinais do Parkinson no começo. E às vezes o familiar tá tão na rotina que não presta atenção. Não está prestando atenção. Não é nem julgamento. E às vezes o dentista com esse olhar, poxa, vamos ir para um médico, um geriatra, acho que faz sentido, porque a gente evita. A prevenção é mais barato e é o melhor caminho. Que bacana saber disso. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. A gente perguntou aí, muita gente não sabe o quanto o clima frio pode interferir na nossa saúde bucal. E a gente perguntou qual destas informações que mais surpreendia. A alternativa mais votada, 43%, todas as anteriores me surpreenderam. Eu imaginei que a gente fosse passar por esse resultado. Você também, doutor? Ótimo, eles são ligados, estão espertos, os telespectadores. Isso é muito bom. E é muito bacana, né, saber o quanto existe essa importância. Eu queria, já encaminhando aqui para os nossos minutos finais, o que a gente pode trazer de cuidados que são necessários nesse período de inverno ou em qualquer outro também, não é, doutor? Se a gente tem alguma sensibilidade na boca, a gente às vezes deu dicas aqui, mas procure o teu dentista. Procure um dentista que você já conhece, um dentista que é indicado pela família, um dentista que valorize também você. Né? Porque às vezes tem o contraponto, às vezes a gente vê que eu recebo pacientes que às vezes são julgados na cadeira do dentista. Isso é muito ruim, Dani. Porque há um julgamento, nossa, poxa, esperou nesse estágio para me procurar e esse profissional não é para vocês, né? Espere um profissional que acolhe, que seja humano, que entenda e resolva. É por isso que vocês estão procurando um dentista, né? Sem julgamento. Então, eu acho que uma dica é isso, a gente tem que estar cada vez mais humano, mais presente, a gente estava conversando isso antes até da entrevista, para poder ajudar cada um de vocês. E eu acredito que no nosso Brasilzão sempre vai ter um dentista muito bom para atender vocês aí. Exatamente. Se em algum momento você se sentiu desconfortável em uma consulta no dentista ou em qualquer outro lugar, saiba que existem de fato diversos profissionais que obviamente, você vai ter uma identificação maior e vai poder te ajudar e te orientar sem julgamentos. Eu adorei esse ponto que você trouxe aqui no final pra gente, doutor. Essa conexão é importante, porque às vezes o dentista fica tanto no dia a dia também preocupado com a saúde bucal, que é a nossa expertise, esquece do ser humano ali. Que ele tá ali, às vezes ele vai desabafar, ele tá com traumas, ele tá com N questões, às vezes problemas familiares, e ele quer primeiro falar. Lá no começo vocês viram, né? Eu gosto dessa escuta ativa, então a gente primeiro ouve vocês para depois agir. Então procura esse dentista aqui, ouça vocês, os teus problemas, que ele vai saber exatamente te ajudar. Muito obrigada, doutor, mais uma vez por esse momento, esse compartilhamento de tanto conteúdo, de informações que você trouxe pra gente. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha aproveitado demais esta nossa consulta. E aproveita, claro, para deixar, gente, os contatos do doutor Fernando Ferraz de Andrade, cirurgião dentista. Ele deixa à sua disposição o Instagram, doutor.fernandoferraz, o YouTube, gente, é só você procurar lá pelo Sorriso Cast e o WhatsApp 0 operadora 11 998 18 2291. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você aí do outro lado pela companhia. A gente volta a se encontrar 16 horas de segunda a sexta-feira. Esse é o nosso horário durante a semana, combinado? Até mais!